Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, apertem os cintos e preparem-se para viajar nas ondas da Rádio Navitu, um programa produzido, editado e divulgado pelas trabalhadoras e trabalhadores da Unidade de Saúde Jardim Itu. Aqui quem fala é a equipe de saúde, representada pela médica de família e comunidade Renata Peckelman e a psicóloga residente Letícia Dalla Costa. Hoje, no terceiro episódio do nosso programa. E aí, pessoal, escutaram os nossos programas anteriores? Gostaram? Bom, lembrando então que podem enviar dúvidas e sugestões para nós pelo número 980190992. E no programa de hoje, vamos conversar sobre um tema que ainda é tabu. Alguns dizem que não existe, que não é necessário falar sobre, porém, após o assassinato de George Floyd, homem afro-americano dos Estados Unidos, morto por um policial em 20 de maio de 2020, entendemos que sim, há muito o que falar sobre racismo. Para nos ajudar nessa tarefa, hoje contamos com a presença do grupo de trabalho da Consciência Negra aqui do nosso posto. Bom dia, gurias! Olá, ouvintes! Primeiro vamos nos apresentar. Meu nome é Andréia, conhecida também como Globe. Sou técnica de enfermagem na unidade de saúde há 14 anos e também atuo como designer de interiores. Olá, ouvintes! Meu nome é Luana. Sou técnica em saúde bucal e trabalho aqui na unidade de saúde há quase 9 anos. Eu também estudo fonoaudiologia. Em 2016, criamos o grupo de trabalho Consciência Negra. Através desse grupo, a gente propõe atividades de reflexão sobre racismo, valorização da cultura negra, informações históricas para a nossa comunidade, equipe, escolas do nosso território. Então, a criação desse GT foi porque o racismo é um importante fator de violação dos direitos e de produção de desigualdades. Mas afinal, o que o racismo tem a ver com saúde? O racismo ele tem relação direta com as condições de vida da nossa população e com toda a estrutura que é baseada na nossa sociedade. Ele se reflete na qualidade da assistência e dos cuidados prestados à população. O racismo adoece o indivíduo e faz com que muitas doenças existentes na sociedade se tornem crônicas. A dor, o desprezo, a falta de oportunidade direta enfraquece a vida da pessoa negra, fazendo com que muitas vezes ela não suporte essa caminhada até o final do caminho. A gente pode dar exemplo da depressão, da evasão escolar, da violência doméstica, do envolvimento com drogas e com o tráfico. Muitos outros fatores também fazem com que a população negra adoeça com uma frequência muito maior. E todos, sem distinção de privilégio, possam acessar o SUS, que é o que a gente está pautando nesse momento, de uma mesma forma, sem se preocupar com a desigualdade. E por que vocês acham que as políticas específicas visam combater o racismo e não reproduzi-lo, como argumentam algumas pessoas? Bom, Renata, as políticas públicas elas visam diminuir as desigualdades, implantando assim estratégias que melhoram o acesso à saúde, educação e outros sistemas que todas as pessoas precisam acessar. Como as pessoas negras têm menos oportunidades, as políticas públicas vêm então para que elas recebam melhores oportunidades e possam ter melhores condições de vida. Tudo nesse sentido é uma forma de reparar essa distância, que foi criada a partir da escravidão. E outro dia eu ouvi um comentário, eu achei muito importante, né? Que foram pessoas escravizadas e não já eram escravos, né? Então os negros que hoje estão aqui no nosso país, né? São descendentes de uma população toda que foi escravizada e que não teve grandes oportunidades logo depois, né, da libertação ou da dita, né, lei da abolição, né? É bem importante esse comentário, porque essas pessoas eram reis, rainhas nos seus locais de onde foram arrancados das suas terras. E aqui foram escravizados. Então, esses ex-escravos perderam as suas terras, perderam o emprego, não tiveram acesso à saúde, à educação,
população não tinham como se alimentar porque foram simplesmente jogados na rua. E assim, eles foram acabando morar nas periferias para poder se sustentar de alguma forma. Desde então, se criaram essas diferenças que repercutem até hoje no Brasil e em todo o mundo. As políticas públicas em saúde são pensadas para reparar, né, essas diferenças. E são ações específicas, nesse caso, a gente está falando da população negra. Então, são ações específicas para a população negra. Um exemplo é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Se vocês quiserem ler mais sobre o assunto e ter acesso aos dados, é só entrar no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E gurias, em situações como a pandemia da Covid-19, o racismo pode produzir algum efeito? Sim, Letícia. Ele vai produzir efeitos em toda a população, porque qualquer um pode ser contaminado com a Covid-19. Mas aqueles que estiverem nas margens da nossa sociedade sentirão mais dificuldade do acesso e sofrerão pela falta de assistência. Como a Luana já falou, sabe-se grande parte da nossa população negra habita as periferias. Então, essa questão de cor, neste momento, ela falará mais alto, porque essa pessoa negra vai ter que interromper a sua quarentena para dar conta dos seus outros afazeres que, por questões de privilégio, ela não pode usufruir. Ela vai ter que trabalhar na casa do patrão, que não tem com quem deixar seus filhos e precisa ter o silêncio para trabalhar no seu home office. Ela vai ter que sair com o cachorro para passear, como a gente viu em episódios recentes, né? Então, ela vai ter que lidar, sim, de frente com a questão pobreza, negritude e saúde, né? As questões também que essa população vive na sua realidade, que são casas pequenas, sem condições de acomodar de maneira humana a sua família, que muitas vezes é numerosa, a falta de saneamento básico, quiçá a existência de uma máscara ou de um álcool gel, quando tantas outras coisas já são precárias. E quais as ações que aqui na unidade de saúde a gente pode realizar em combate ao racismo? Qual o papel das pessoas também não negras na luta contra o racismo? Nós formamos, então, esse GT da Consciência Negra com o intuito de trabalhar ao longo de todo o ano questões relacionadas com racismo, com negritude. Então, nós trabalhamos colocando frases, colocando perguntas e questionamentos distribuídas pela unidade em vários momentos para que os funcionários e também os pacientes que estão ali ocupando aquele espaço possam ver, possam refletir, possam se sentir incomodados de alguma forma e que isso gere algum movimento individual de cada um. Nós também procuramos sempre estar nos inserindo nos grupos de trabalho da unidade. A gente leva propostas para todos os grupos que já existem. E agora, mais recentemente, nós formamos um grupo de crianças e jovens negros. Essas crianças têm de 8 a 18 anos e nós nos reunimos com eles sempre com a intenção de fazer a reflexão, de fazer com que eles se conheçam e que eles se empoderem daquilo que tem de mais precioso, que é a história, é a continuidade, é o poder da fala. Então, a gente está levando para esses jovens, era numa periodicidade semanal e agora com a pandemia ficou um pouco restrito, mas a gente leva questões históricas, questões de conhecimento, para fazer com que eles também tenham esse referencial, que na nossa época nos faltou. Ter pessoas negras que fizessem movimentos e que nos fizessem estar incluídos nessa sociedade. Porque isso é uma coisa que parece básica, mas que falta muitas vezes para o jovem negro se sentir incluso, se sentir pertencente da comunidade. E respondendo a segunda pergunta sobre qual é o papel das pessoas não negras na luta contra o racismo, eu acho bem importante a gente conversar sobre isso, porque a gente já vem agora conversando cada vez mais e pensando no papel das pessoas não negras na luta antirracista. Porque não há luta de um lado só do lado oprimido. Só o lado oprimido agir, nós não teremos mudanças consistentes e permanentes.
Como as pessoas não negras devem agir é trazendo esse assunto para as discussões, para as suas rodas de conversa. Se tu tem um comércio, contratar pessoas negras. Se tu sabe de pessoas negras que têm um trabalho legal, divulgar o trabalho dessas pessoas. Ter um olhar crítico sempre para todas as suas atitudes e para as atitudes das pessoas que estão à sua volta. Esse papel antirracista, também das pessoas brancas, é de um eterno se vigiar. A gente está sempre vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas. A gente tem que estar sempre vigiando tudo que a gente está fazendo e também ser mais ativo. Como eu dei exemplo, contratando pessoas, divulgando trabalho e sempre ser a sementinha nos ambientes que tu está circulando. E principalmente lidando com o seu próprio preconceito, né? Eu acho que quando você traz à tona o preconceito, ele é um momento que você pode refletir. É o que a gente tem visto no mundo todo, em vários movimentos, não é? Nesse movimento antirracista mundial que aconteceu a partir desse episódio lá nos Estados Unidos, né? Acho que dá para pensar que o fato das pessoas não negras não se engajarem nessa direção das ações que a Luana está falando acaba dando margem para esse tipo de violência continuar acontecendo até hoje, né? As pessoas podem dizer, mas eu não escravizei ninguém. Bom, o fato de a gente não ter participado diretamente dessas ações não significa que a gente não tem uma responsabilidade até hoje para reparar as desigualdades que continuam aí. Então, obrigada pela disponibilidade, gurias. Conversarem com a gente, compartilharem essas informações tão importantes. E agora, o momento de divulgação das ações que partem da comunidade vai para quem busca evitar sair de casa e acessar atendimentos gratuitos de saúde por telefone, não só sobre a Covid. Então, através do site revirasaude.com, você encontra atendimentos clínicos em saúde mental, questões crônicas, práticas integrativas complementares, como reiki, florais, e até supervisão a profissionais da saúde e assistência social. Então a gente agradece o Juliano, da Revira Saúde Coletiva, por ter compartilhado com a gente essa ideia. E lembrando, renovação de receitas, dúvidas quanto ao seu estado de saúde, podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp. 3348-1288, possibilitando que você fique em casa. E o voo de hoje da nossa Rádio Navitu está chegando ao fim. Agradecemos a todas e todos que nos acompanharam nessa viagem pelas ondas sonoras da internet. Acompanhe nossas últimas informações pelo Facebook, procurando por Posto de Saúde Jardim Itu ou no Instagram Posto Jardim Itu. Obrigada pelo carinho e até a próxima! E, se puder, fique em casa. O nosso momento cultural hoje será um poema da Conceição Evaristo, uma poetisa negra brasileira muito importante. Poema Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade.